Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Aramis, Shopping Rio Poti, Piso L2 e Avenida Homero Castelo Branco. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. Domingo 28 de dezembro de 2025, estamos aqui mais uma vez, hoje, em um episódio especial do nosso Vida Mais, aqui na Band Piauí. O nosso encontro é aqui todo domingo de 7 às 8, e você que já é o nosso companheiro aqui de todos os domingos, sabe que aqui, de 7 às 8, a gente fala de saúde, de prevenção, entrevistas exclusivas com os melhores profissionais de saúde de Teresina, dicas de saúde, quadros como o Coração 5.0, como o IAMED, que é a inteligência artificial em medicina, cobertura de eventos exclusivos aqui em Teresina, tudo relacionado à área da saúde. E nesse momento de fim de ano, ainda no clima festivo de Natal, nos nossos momentos de reflexão para os próximos meses que virão agora com o nosso próximo ano de 2026, a gente tem hoje um episódio especial aqui do Vida Mais, gravado aqui da nossa Core Clínica e relembrando tudo aquilo que foi muito importante para a gente. Eu lembro a você que se você está chegando por aqui agora, que eu sou o Jocerlano, eu sou médico aqui em Teresina há 20 anos, tratando doenças graves do coração, especialmente aqueles pacientes que precisam de cirurgia cardíaca. Mas aqui dentro da TV Band Piauí, a nossa missão é levar informação de qualidade para você nesse que é o espaço que a gente chama, que é a sua dose semanal de cuidado e de carinho. Então seja bem-vindo a mais um Vida Mais especial de fim de ano e lembro a você que aqui a gente coloca agora o WhatsApp da nossa produção para que você possa tirar uma foto assistindo o nosso programa, mandar sua participação, mandar sua dúvida. Adianto que para 2026 nós teremos mais quadros aqui dentro do Vida Mais, com quadros específicos de dúvidas que vocês vão mandar para a gente, além daqui da TV, mandando também lá pelo Instagram. Então, manda aqui sua mensagem no WhatsApp, faz seu registro e participa aqui com a gente dentro do Vida Mais. E vamos começar esse programa em clima de retrospectiva, em clima de lembranças, lembrando, sabe o quê? Lembrando o dia que foi o nosso primeiro programa no mês de maio de 2025 aqui na Band. Vamos relembrar como foi a abertura e o recado que eu dei naquele dia, mostrando a minha felicidade, a minha satisfação de fazer parte desse projeto e como que isso aqui iria funcionar. Confere com a gente aqui agora a abertura do nosso primeiro Vida Mais de 2025. Curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Com essa frase daquele que é considerado o pai da medicina, Hipócrates, antes de Cristo até, quando ele imaginou que a saúde ela vai muito mais além do que o cuidado físico, mas o cuidado como um todo, principalmente o bem-estar emocional também. Com essa frase, nós damos início ao mais novo programa da Band Piauí e também o meu mais novo projeto. Esse é o Vida Mais. Seja bem-vindo. Nós estamos em um ambiente onde normalmente, em uma mesa, em um consultório como esse, quando você trata com o seu especialista, você tem informações aqui que muitas vezes podem não ser tão agradáveis, o diagnóstico de uma doença, de uma angústia, mas também uma mesa como essa aqui, a gente tem muitas notícias que são boas, como a recuperação de uma cirurgia, como a plena saúde após uma simples consulta de rotina que você vê. Mas aqui eu faço o meu primeiro convite, que a gente possa sair desse ambiente. Eu sou o Jocerlano, sou médico aqui em Teresina e trato, nos últimos 20 anos, daquelas doenças que são as mais graves. E aqui o meu primeiro convite para você é que a gente possa sair dessa posição de médico, que eu possa deixar o meu jaleco aqui, para que a gente possa ter esse mais novo canal de comunicação em saúde. E que bom que foi aqui na Band Piauí, porque a gente sabe da importância de falar sobre esse tema, sobre saúde, sobre proteção, sobre prevenção, mas a partir de agora, respeitando e reconhecendo a grande importância que todos os jornalistas têm. Aquele profissional que se prepara, aquele profissional que traz a informação para a gente. Eu sou médico de ofício, mas aqui eu gostaria de ter agora essa oportunidade de que a gente pudesse falar sobre tema geral em saúde. Essa é a Band Piauí. E com todo o seu projeto, essa nova oportunidade agora em 2025 de falar de saúde,
eu me sinto muito lisonjeado e feliz em fazer parte desse programa. Como eu venho falando para vocês, as doenças cardiovasculares são aquelas doenças que eu trato nos últimos 20 anos. No dia a dia, eu trato de aflição, de medo, de angústia, de preocupação. Mas, lógico que o que mais importa para a gente é a nossa saúde. Afinal de contas, todos nós queremos ter saúde para ter mais momentos em família, para que a gente possa ter nossos projetos profissionais, familiares, a pleno vapor. E para isso a gente precisa de saúde. Esse programa é o Vida Mais. E nós vamos ter a oportunidade de estarmos juntos aqui todos os domingos, aqui de 7 às 8 da manhã. Foi um programa pensado carinhosamente. Aliás, já gostaria até de aproveitar esse primeiro contato nosso e agradecer mais uma vez a Band Piauí pelo espaço, a produção, a For Live, que é a nossa produtora que está produzindo isso, o Kerly, a Maria Tereza, a Keren, enfim, foi escolhida uma super produção aqui pra gente, pessoal. E eu tenho certeza que apesar de não ser o jornalista, mas eu tenho certeza que eu tenho um suporte completo dessas pessoas e que essa nossa experiência aqui vai ser a mais agradável possível. Gostaria de lhe adiantar também o seguinte, esse não é um programa engessado, ele não é um programa formal, pessoal. A gente aqui vai ter momentos mais livres para ter essa informação de forma simples, didática e prática. E com a sua participação, que eu vou já falar como é que você vai participar aqui com a gente. Bom, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Todos os dias, só no Brasil, são 1.200 mortes por doenças cardiovasculares. Infarto, derrame, o AVC propriamente dito, né? E isso, a gente precisa não só falar nesse espaço aqui de doenças do coração, mas as doenças em geral, apesar do meu dia a dia ser tratando essas doenças, mas a gente conhece a aflição das pessoas e o tanto que é importante nós termos informações de qualidade para que a gente possa levar tudo que você precisa aí na sua casa. Então, ao longo desses anos e participando desses momentos de aflição, a gente imaginou que, além da participação das redes sociais, a gente tem a possibilidade de um programa, de uma TV aberta, como a que a Band está nos oferecendo, para que a gente possa falar disso. Isso é importante porque a saúde como um todo, ela passa hoje no Brasil por muitas mudanças, como a evolução da sociedade de forma geral e impacto em diversos setores, na saúde não é diferente. Por mais que esse programa, o DNA dele vai ser levar informação de qualidade para você, aliás, pessoal, um slogan que a gente já estava pensando aqui é o seguinte, Vida Mais, a sua dose semanal de cuidado e carinho. Ficou bom, campeão? Esse slogan? Ficou bom? Então, é isso, pessoal. Isso é um programa para ser simples, prático, didático e com a sua participação e um programa leve. Você não vai ter aqui a postura de médico, que a gente sabe que por mais que a gente precise dar atenção especial que o paciente precisa naquele momento de uma consulta, de uma simples orientação, mas a gente sabe que muitas vezes o contato entre médico e paciente, muito mais por culpa do profissional, às vezes esse contato é mais distante. Aqui nesse programa não vai ter isso, isso é um programa leve, descontraído, para que você participe com a gente. Então o que eu estava falando é o seguinte, a saúde, com todas essas mudanças que ela tem tido, a gente precisa de um espaço na TV Piauiense para falar sobre, além de doença e de prevenção, falar sobre gestão em saúde, relacionamento da operadora de saúde, dos planos de saúde com os usuários. Poxa, eu tenho certeza que você ou alguém conhecido seu tem passado por alguma dificuldade de marcar uma simples consulta, um simples exame. Por que isso tem acontecido? Por que você paga o seu convênio regularmente todo mês e naquele momento que você mais precisa, você tem uma dificuldade dessa assistência? Por que isso tem acontecido? É importante que a gente tenha espaço como esse também para a gente falar e debater sobre isso. Outro tema importante é o seguinte, hoje a gente vive no Brasil uma verdadeira explosão de faculdades de medicina. Como que esses profissionais vão sair para o mercado? Que tipo de profissional a sociedade espera? Esse programa também nós falaremos muito sobre ensino médico, nós entrevistaremos estudantes aqui que estão em formação, professores, daremos espaço para trabalhos científicos, pesquisas científicas, enfim, é juntar o meio de comunicação e toda a força que a Band tem com quem está na formação dos novos médicos que a sociedade irá ganhar. É importante que a gente fale sobre isso aqui também. E assim como a gente acabou de ver lá naquela primeira abertura, sem jaleco, e aqui também, para a gente manter o nosso clima
de informação e de cuidado e sair um pouco ali da função de médico. Relembrando que esse é um projeto dentro da TV Band e eu agradeço aqui em especial a ForLive, que é a nossa produtora, que grava e que leva essas imagens até você, e toda a nossa produção, como a Keren, a Maria Tereza, o Kerly, a Sávia e todos os que estão envolvidos para que essa mensagem chegue até você. Assim como lá, aqui também eu já tirei meu jaleco, já estou mais à vontade para que a gente possa dar seguimento a essas lembranças do que foi o ano de 2025 para a gente. E para você também, que já é cadeira cativa aqui todos os domingos e que está sempre na nossa companhia. Lembra você, gestante ou família como um todo, que precisa passar por uma gestação segura e com o carinho e o cuidado que você precisa conhecer o cartão gestante especial do Centro Hospitalar e Maternidade de Santa Fé. Porque através de uma rede de parcerias e com todos os serviços que são úteis e necessários durante esse processo, você vai ter a gravidez e a gestação segura em um ambiente que foi super preparado para isso, com a reforma recente e com a qualidade que só o Centro Hospitalar e a Maternidade de Santa Fé tem. Conheça o cartão gestante especial desse serviço, que tenho certeza que é a sua melhor opção para passar por esse momento de felicidade. Sabe o que a gente vai relembrar aqui agora, nesse programa nosso especial de fim de ano, nosso último programa de 2025, e ainda também nesse sentimento de Natal, nesse sentimento de caridade, de espiritualidade. Antes de chamar a nossa entrevista, eu quero agradecer mais uma vez, falando em Natal, da Aninha Home e Aninha Presentes, que gentilmente decoram o nosso cenário aqui no Vida Mais ao longo do mês de dezembro e podem nos deixar em um ambiente muito mais leve, muito mais descontraído e, acima de tudo, com sentimento de gratidão e de felicidade por levar isso para você. Obrigado, minha amiga Karine, lá da Aninha, por toda essa gentileza. Então vamos relembrar aqui a nossa primeira entrevista, que foi quem abriu esse programa aqui com chave de ouro. Ninguém melhor do que um padre para trazer sua visão de espiritualidade, de orientação para a gente. Então eu convido a você a relembrar comigo aqui a entrevista com o nosso querido padre Luiz Eduardo, que fez a abertura desse programa lá no mês de maio de 2025. Confere aquela entrevista especial. Bom, como eu comentei aqui, um programa chamado Vida Mais, nada melhor e ninguém mais importante do que a gente começar esse projeto, que é o Padre Luiz Eduardo, o nosso diretor espiritual na Paróquia Nossa Senhora da Glória. Padre, seja bem-vindo a esse programa que a nossa proposta aqui, Padre, é que de fato a gente tem um espaço de comunicação, de saúde, não só de saúde que a população precisa, com especialistas, com essas informações do dia a dia, mas aqui a gente quer discutir a vida como um todo. E o nosso convite para o senhor é para que a gente possa falar um pouquinho aqui sobre fé e ciência. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado, eu já faço votos de sucesso a este programa Vida Mais, que vem só contribuir para com os telespectadores desta TV e assim poder estar sempre mais presente na vida daquele que busca qualidade de vida, uma saúde melhor para si e os seus. E a nossa proposta aqui, padre, é a gente poder falar um pouco desses momentos. A gente sabe que muitas vezes a angústia, o medo, a aflição, ela vem acompanhada às vezes de um momento, de repente, de um aumento de espiritualidade, de fé ou de busca por isso. Então, na visão do senhor, como que a fé e a espiritualidade, de uma forma geral, pode ajudar em momentos de recuperação ou mesmo de cura? Olha, a espiritualidade, ela é fundamental na vida da pessoa, sobretudo de um paciente que busca em Deus também a solução para os seus problemas de saúde, para a sua cura. A espiritualidade, ela, em relação a um paciente, ela não está somente na questão da dor física, em relação à saúde do corpo, mas também a espiritual e a emocional. Então, essa dimensão espiritual cristã na vida do paciente, ela vem ser um ponto de partida para se ter confiança, sobretudo quando se submete a um tratamento clínico, um tratamento médico, ou a uma cirurgia, uma hospitalização, onde a pessoa muitas
muitas vezes se sente insegura, mas ela vai ter a segurança em Deus. E é Deus que vai preencher esse seu ser, toda essa sua visão de busca de melhoras para a sua vida. É isso, padre. E às vezes a ciência, ela busca uma pesquisa científica, ela busca provas, ela busca a razão. E na fé, é isso, nós cremos em um ser maior, mas que é invisível aos olhos, que se manifesta de muitas outras formas para a gente. Como equilibrar no dia a dia essa visão acadêmica, essa visão científica e poder agregar da melhor forma essa fé? Fé e razão, fé e ciência, andam juntas. São João Paulo II, ele dizia que fé e razão são como asas nas quais o espírito humano se eleva para viver e encontrar a verdade. Se a gente imaginar que um ambiente hospitalar, e o senhor também muitas vezes frequenta esses ambientes, ou famílias que, enfim, estão necessitando da sua presença, do seu apoio naquele momento, como que nós, profissionais de saúde, de forma geral, podemos usufruir também disso em benefício do paciente? Que ações e atitudes podem estar mais presentes na nossa atividade? Olha, só tem a usufruir, a ter benefícios com isso o profissional da saúde diante de um paciente, diante das situações nas quais se encontram as pessoas enfermas. Eu às vezes até digo que a medicina, o médico, as pessoas que trabalham com a saúde, contato direto com o paciente, é um exercício até do sacerdócio, por conta da caridade com a qual se dedica àquele que está confiante no seu trabalho, àquele que está altamente confiante nos procedimentos que vêm de um médico, de um clínico, porque vários profissionais da saúde dão confiança ao paciente e assim ele pode realmente ser elevado, como eu falei naquela frase de João Paulo II, eleva o espírito humano, né? E fica assim numa sintonia de confiança. Esse contato com o paciente nos hospitais, nas clínicas, vai alimentar a sua busca de força, de coragem para poder lidar com aquelas situações nas quais lhes são confiadas. Antes de cada cirurgia, padre, as cirurgias cardíacas são longas, né? Então a gente passa 5 a 6 horas em cada cirurgia. Então a gente prepara o paciente, eu tomo água, vou no banheiro ali fazer minhas últimas necessidades e naquele momento é o momento que eu digo assim, poxa, meu Deus, que o senhor esteja presente com a gente nesse momento e que a próxima vez que eu retornar nesse local, que é depois das 5 a 6 horas, nós estejamos com boas notícias e que a gente possa sair bem. Então, de repente, um exercício que o profissional pode fazer nesse momento, eu confesso para o senhor que até como profissional ele me acalma. Claro. Para preparar para qualquer situação. Porque tem situações que podem fugir do nosso controle. Confiar que o Espírito guie as suas mãos e sua mente naquele momento. Quando você realmente invoca a força e a presença do Espírito Santo, você pode operar, aliás, as mãos do Senhor podem ser as suas mãos ali naquele momento para poder exercer aquele procedimento cirúrgico. Padre, se a gente fosse, assim, então, alinhando a fé que nós temos e aqueles que valorizam muito a ciência, para a gente, infelizmente, padre, conversa boa passa rápida. A gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Mas como passar pelo processo, então, sem dúvida, sem culpa, aliando a informação científica e a fé? Qual a melhor forma de enfrentar isso? Olha, a melhor forma é a confiança. Se você não tiver uma confiança, você vai ficar mais fragilizado ainda. Mas, se você tem a sua fé e sabe que a ciência é capaz de lhe proporcionar o melhor para o seu restabelecimento, para a sua cura, você vai estar já dando um passo significativo nesse processo. Quando enfermo, nas mãos dos médicos, ou a pessoa na mão, né, com a sua fé, entregue também a razão, a ciência, a técnica, a habilidade humana. Então é a confiança, a fé e a oração que vai fazer com que você esteja realmente mais
pronto a se submeter a um tratamento, a uma intervenção. Padre, para a gente finalizar essa nossa entrevista, que, assim, espetáculo por mim, nós passaríamos o dia inteiro falando, até pela sua inteligência, pela sua calma e por tudo que o senhor, repito, representa na nossa paróquia Nossa Senhora da Glória. Mas a gente termina as entrevistas, Padre, aqui é o nosso intuito nesse programa, e essa é a nossa primeira entrevista, o nosso intuito é a gente terminar com uma pergunta curiosa, interessante, e até assim, tive um pouco de preocupação com a nossa produção quando a gente fez essa pergunta, mas eu vou repassar para o senhor. Jesus Cristo foi o maior comunicador que a humanidade já viu, com todos os seus ensinamentos, com todos os seus exemplos. Padre, se Jesus Cristo tivesse hoje vivendo em 2025 fisicamente conosco, porque ele vive eternamente, mas fisicamente, o senhor acha que ele teria redes sociais? E se ele tivesse, o que é que Jesus Cristo publicaria ali pra gente, Padre? Se ele não estivesse, se ele voltando no mundo no qual nós nos encontramos, de toda a tecnologia, dos mass media, da mídia social, se ele não acompanhasse, ele estaria andando contramão. E o Cristo nunca anda contramão, ele sempre nos leva para frente. É como nós vivenciamos essa semana do Bom Pastor. Ele é a porta, ele é que guia e nós devemos ter essa confiança, com certeza, mas ele usaria para o bem. Muitas vezes a mídia social nós a usamos para representar, mas acredito que Jesus falaria a verdade, daria o testemunho da verdade e nos levaria a viver essa verdade que nos conduziria à salvação. Pessoal, eu sinto muito em informar que a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria imensamente, de coração mesmo, Padre, agradecer o senhor pela presença, porque de certa forma isso aqui é uma bênção para a gente começar esse programa com a sua presença. Obrigado, Padre, assim mais uma vez. Seja, obrigado a vocês e continue, caro telespectador, acompanhando este programa que trará muitos benefícios a você e à sua saúde. Ninguém disse que escolher o futuro seria fácil. Às vezes eu me pego pensando, e se eu errar? E se eu não for boa o bastante? Mas aí eu lembro que é nas escolhas que as grandes jornadas começam. Que aprender é mais do que decorar, é viver, experimentar, criar. No Uni7, eu encontrei o lugar certo para isso. Um lugar que une tradição, tecnologia e gente que acredita no meu futuro. Hoje eu sei o que quero ser. E o primeiro passo começa aqui. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville,
você ganha uma viagem inesquecível com direito ao acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royalville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais especial desse último programa do mês de dezembro, último programa de 2025. Relembrar a você a nossa felicidade de poder fazer parte desse projeto e levar informação de qualidade para você. E hoje, você está chegando aqui agora, acordou agora, né? A gente está com 7 e pouquinho aqui da manhã ainda, mas hoje a gente está fazendo esse programa de retrospectiva e de grandes momentos que fizeram esse programa já se consolidar como uma marca na TV piauiense, porque precisava dessas informações e a gente tem a felicidade de poder estar à frente desse projeto. Coloco aqui, @Jocerlano Souza. É o meu Instagram pessoal e também é o Instagram profissional aqui do Vida Mais, aonde todas as informações, além de prevenção de doenças que eu levo lá para as redes sociais, você pode também participar comigo, interagir ao longo da semana, fazer a sugestão, mandar seu registro aqui no @Jocerlano Souza. E também coloco agora o nosso YouTube também oficial, que todos os episódios, todas as entrevistas e tudo aquilo relacionado ao Vida Mais e prevenção de doenças você tem aqui no YouTube, que também a partir de 8 da manhã, daqui a pouquinho, esse episódio vai estar lá, mas também todos os anteriores você pode acessar o nosso canal e conferir tudo que rola lá dentro do YouTube também. Quero relembrar a você que tem plano de saúde ou não tem plano de saúde e precisa muitas vezes de uma orientação, de uma consulta, um exame com preços mais econômicos e muito mais do que um plano, o que a gente chama aqui de plano de acesso geral, com o cartão de benefícios LogMed+, é o que você precisa conhecer. Através do telefone 869-9930-6000, você tem acesso a uma rede de benefícios e pode ter acesso a 2 planos, plano Poti ou plano Cajuína, a partir de R$ 29,90 para 4 pessoas. E você pode ter, além de uma rede de mais de 200 lojas de benefícios, você pode ter telemedicina 24 horas, assistência funeral ou reembolso de medicamentos de até R$ 150 por mês. Tudo isso você encontra no universo que é o LogMed+. Conheça. Dando seguimento ao nosso programa, eu queria relembrar aqui a você o seguinte, é fim de ano, sabe? E muitas vezes aqui no consultório, eu gravo esse programa aqui da Core Clínica, aqui dentro do meu consultório, e muitas vezes o que eu escuto aqui no dia a dia é a intenção, muitas vezes, de mudar, de ter uma nova oportunidade, de ter novos hábitos de vida, mudar hábitos ruins, mudar o sedentarismo, parar de fumar, emagrecer, mudar a alimentação, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que eleva a principal causa de morte no mundo, que são as doenças cardiovasculares, principalmente infarto e os derrames, né, o AVC. Por que isso acontece? Porque tem motivos, porque tem fatores de risco que a gente chama. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, quem fuma, quem é obeso, quem é sedentário, quem tem história na família de doença, quem dorme pouco, quem tem estresse, a idade, enfim. Quanto mais motivos, maior a chance de doença. E como que a gente pode prevenir? Todo mundo tem medo, né? De ter uma doença do coração, de ter uma doença grave. O que a gente tem que fazer para prevenir? A gente tem que mudar hábitos. E esse ano de 2025, aqui dentro do Vida Mais, nós tivemos um quadro muito especial durante 90 dias. Que você, que é nosso telespectador, acompanhou aqui a história do Mário, da Francisca e da Priscila, onde eles passaram pelo Sob Medida, que foi o que a gente chamou aqui dentro. E de agosto a outubro, eles tiveram acesso a profissionais, médicos, educadores físicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, toda a equipe à disposição deles para que eles pudessem passar os 90 dias e, de fato, mudar o estilo de vida. E eu lhe convido agora a relembrar com a gente um pouco daquelas imagens e daquelas mudanças que eles passaram e que, de fato, foi uma verdadeira transformação na vida deles e que saíram desses 90 dias com a nova mentalidade, com uma nova forma de se cuidar e muito mais animados para poder viverem muito e ter muitos momentos de felicidade em família. Confere aqui com a gente agora um pouco do que foi o Sob Medida no ano de 2025. Bom dia, Vida Mais! E viva a vida! Viva, viva! Estamos aqui na persistência, na rotina do dia a dia, buscando melhor flexibilidade e leveza do corpo. É assim que se adquire uma melhor qualidade de vida. Olá,
Olá, pessoal, eu quero repassar aqui para vocês como é que está sendo a minha vida depois que eu estou participando do programa Vida Mais, no quadro Sob Medida. E olha, está sendo maravilhoso, incrível, porque eu já estou notando a diferença, sabe, nas minhas medidas. Você já tá, eu estou sentindo minha roupinha mais solta, né? Isso é maravilhoso quando a gente já começa a ter resultado. E não é só isso, é questão de qualidade de vida. E quero dizer para vocês, não é fácil não, tá? Mas quando a gente quer, a gente consegue. Tem dia que eu vou pro treino, vou cansada, vou me arrastando, mas vou. Aqui estou eu, a prova viva do que é capaz de fazer os benefícios da atividade física e a alimentação equilibrada. Estou me sentindo mais leve fisicamente e mais ágil mentalmente, depois que passei a adotar a atividade física e equilibrar a alimentação através de alimentos naturais, uma proteína mais desincorporada. Oi pessoal, eu sou a Priscila, participante do Sob Medida. Vim falar para vocês que minha semana está sendo bastante desafiadora e gratificante. Estou treinando certinho, 4 vezes a 5 vezes por semana, fazendo musculação, spinning. Minha alimentação está regrada, não tão restritiva, porém eu tenho horários para comer e tenho quantidades adequadas. E no final de semana, às vezes, eu me permito comer algo que está fora do meu cardápio. Graças a Deus eu vou me superando a cada dia, a gente já consegue ver alguns resultados, graças a Deus, e sempre em busca de uma melhor qualidade de vida. Seu peso era 82 quilos, você tinha um excesso de peso para a sua altura e sua idade. As medidas mostram que o senhor perdeu 3 quilos. É demonstrado também na circunferência da cintura que baixou de 111 centímetros para 105. Na nossa consulta inicial em agosto, você estava pesando 93,7 kg. Hoje, você volta pesando 88 quilos. Você perdeu nesse intervalo 5,7 quilos, quase 6 quilos, né? Que eu acredito ter sido peso de gordura corporal, porque você foi bem intensa no exercício físico, eu acompanhei isso. Parabéns pela evolução, parabéns pelo empenho, e a gente se sente feliz de estar lhe acompanhando dentro desse projeto. Com certeza que daqui está saindo bons frutos. E parabéns, meu irmão. Vamos juntos aí, viu? E você já está sendo chamada, Francisca, uma blogueira nossa aqui do Sob Medida, viu? Obrigado aí pelo carinho, pelo título, né? Bom dia! Vida mais e viva a vida! Viva a vida! Vamos lá, gente! Só muitas bênçãos, né, para todos nós, que Deus nos abençoe. É isso, e reforço, o Sob Medida não foi só para esses 3 participantes. O Sob Medida não são só 90 dias. Sabe o que é sob medida, pessoal? É a escolha que a gente faz todos os dias, quando a gente acorda. De que momento do dia hoje eu vou fazer minha atividade física? O que será que eu vou tomar no café, o que eu vou almoçar, o que eu vou lanchar ao longo do dia, o que eu vou jantar, quanto tempo eu vou dormir hoje, quanto menos eu vou me preocupar com aquilo que de fato nem merece muito a minha preocupação e a minha energia para aquilo ali, sabe? Sob medida é todo dia. Isso é um reflexo. Quando a gente tem, eu comento sempre com os pacientes e você que já me conhece pessoalmente sabe que a gente comenta sobre isso. Quando a gente vê aquele vozinho, aquela vozinha de 80, 90 anos, cabeça boa, físico bom, com a saúde de ferro, vamos dizer assim, ele não começou a se cuidar com 70 anos. É uma vida de escolhas. E o meu convite aqui, nesse momento, é para que nesse fim de ano você reforce o pensamento e aumente mais a sua reflexão do que de fato você quer para a sua vida. Então, tenha o Sob Medida todos os dias como exemplo de mudança e de transformação para que você possa de fato viver muito mais. Se o seu sonho é se tornar o médico que você sempre sonhou e esperou, a médica que você sempre quis, que sua família sempre quis, conheça a Unicet, porque são 27 anos de tradição no ensino piauiense e com o curso de medicina, a Unicet se destaca como centro universitário que é capaz de ter uma formação não só básica, mas também com todas aquelas novas habilidades de hoje em dia que a gente chama de soft skills. Inteligência artificial, gestão financeira,
empreendedorismo, marketing e tudo aquilo, posicionamento, né, dentro do mercado de trabalho e tudo aquilo que o profissional precisa, você encontra essa formação completa na Uniced. Conheça e participe dos vestibulares, das formas de ingresso, porque é a sua melhor formação. Bom, nesse clima de fim de ano, de último programa, de retrospectiva, a nossa sensibilidade muitas vezes ela é também aflorada, sabe? É um momento que a gente fica mais sensível, a gente pensa mais, a gente agradece mais, a gente espera que a gente perdoe mais, né? E que possa ter todos os sentimentos bons. Mas momentos de aflição, de preocupação, faz parte do nosso dia a dia. Eu espero, no fundo, que esse ano tenha sido marcado para a gente como um ano de conquistas. Apesar das dificuldades, que é normal da vida de qualquer ser humano, mas que a gente possa sempre celebrar. Mas, como nós temos momentos de angústia e momentos de aflição, eu convido você a reprisar aqui comigo a entrevista com a nossa querida doutora Viviane. Ela que é psicóloga, aqui também da Core Clínica, e trabalha com a gente nos hospitais em pacientes que têm doenças muito graves. Mas a gente bateu um papo aqui super legal falando sobre momentos de aflição e como superar esses momentos. Então confere aqui comigo como foi a nossa entrevista com a nossa querida doutora Viviane. A gente tem a honra de receber hoje aqui no nosso estúdio, no nosso consultório, a nossa amiga doutora Viviane Teles, que nós já temos o prazer de trabalhar ao longo de décadas dentro do hospital. Ela que é especialista em psicologia hospitalar, trata pacientes que têm doenças graves, como câncer, como doenças do coração também, e está aqui para conversar com a gente e falar um pouco como que esses momentos de desafio e momentos de crise, como é a melhor forma da gente poder enfrentá-los. E se tem, né, doutora Viviane, uma forma melhor para isso. Seja bem-vinda ao Vida Mais. Obrigada. Tem sim, né, Joserlane? Sempre tem uma forma da gente tentar atravessar as adversidades, que normalmente são momentos de crise, né? Um momento de adoecimento, um momento de uma perda significativa, perdi alguém com quem eu tenho um vínculo afetivo muito forte, situações de mudanças bruscas, principalmente, tudo isso suscita na gente um processo de desorganização, né? De impacto emocional muito grande, muitas vezes, e que precisa de um tempo para que a gente, diante de toda aquela situação nova que se apresenta, a gente consiga acalmar um pouquinho, entender melhor como é que aquela situação está acontecendo e quais são as possibilidades que eu tenho, né, de superar ou de desenvolver estratégias e manejo para conseguir sair do que a princípio parece uma situação muito difícil de lidar, né? Quando você consegue entender melhor, vai destrinchando direitinho o que está acontecendo, você consegue também observar quais são as possibilidades que você tem diante daquela situação. Que não é fácil. A gente vê hoje no dia, lógico que você trabalha com esses pacientes aí, mas a gente sabe que quando nós atendemos um paciente, quer seja no consultório, quer seja dentro de um ambiente hospitalar, as pessoas naturalmente, por um enfrentamento de doença, elas estão mais emocionalmente tocadas e alteradas para aquilo. Mas o mundo, independente da doença, hoje também a doença, a ansiedade, a preocupação é muito comum, né, Viviane? E por que tem pessoas que parece que passam por momentos de uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila, se é que a gente pode falar assim, e por que tem pessoas que têm dificuldade? Isso é treinamento, enfim, é um exercício mental, é genética? Por que as pessoas reagem de forma diferente? Na verdade, essa reação, ela vem muito do que eu aprendi ao longo da minha vida, né? Como eu me relaciono com a minha vida vai depender de todas as histórias que eu vivi e do que eu aprendi, de que forma eu aprendi, né, para me desenvolver diante de tudo que foi acontecendo. Então, depende muito do repertório que cada pessoa foi desenvolvendo ao longo da vida. Por isso tem gente que aparentemente, diante de uma situação de dificuldade, vai dar a sensação de que resolveu de uma forma mais tranquila, mais rápida, mais prática, né? E vai ter gente que realmente vai ter mais dificuldade. Isso não quer dizer que um é melhor ou pior do que o outro, né? Que seja fraco ou frágil, não é isso. Sim. É que cada um de nós vai ter um repertório muito particular de como lidar com essas situações de dificuldade. E tem uma das palavras novas aí que a gente começou a usar de um tempo desse para cá, resiliência. Existe resiliência na psicologia ou na nossa vida? Como enfrentar isso de alguma outra forma que isso dê mais uma capacidade da gente dominar a situação, enfim, ter mais
Acho que a palavra mais adequada é essa mesmo, resiliência, para passar por esses momentos? A resiliência, apesar de ser uma palavrinha que ela está mais em evidência ultimamente, né, mas é uma das características que são muito importantes na vida de qualquer pessoa. Né, e que a gente também vai aprendendo a desenvolver exatamente com esse repertório que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Porque a resiliência, ela exige da gente autocuidado, autorresponsabilidade, eu conhecer quais são os meus limites, quais são as minhas capacidades, como é que diante de uma situação eu consigo superar aquelas dificuldades, enfrentar aqueles limites e às vezes, e muitas vezes, até sair mais fortalecido do que eu entrei, né, depois que eu superar toda aquela situação de dificuldade que eu passei. Tem pessoas que podem se incomodar pelo fato de que achar que poderia estar se comportando de uma forma melhor ou achar que não é forte o suficiente para enfrentar isso. Isso é sinal sinal de fraqueza? Eu sei, eu imagino, eu não sei, por isso que eu estou perguntando, mas eu imagino que não seja, mas quem está nos assistindo às vezes pode pensar isso. Como então passar para essas pessoas que isso não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de incompetência de passar por aquilo? A gente vê muito isso acontecer, Jocelyn, com paciente homem. É engraçado porque a nossa cultura, ela coloca o homem num lugar de que ele não pode ser frágil, né? Ele tem sempre que estar dando conta de tudo e hoje em dia, com o empoderamento feminino, isso também ficou muito evidente para as mulheres, né? A gente tem uma certa dificuldade de mostrar o que é característica do ser humano, que é ser frágil. Né? Ser frágil não é uma coisa negativa, como a maioria das pessoas entende, né? Ser frágil é uma condição humana que me faz ser sensível a todas as coisas que vão acontecendo ao longo da minha vida. Então, com pacientes homens, no geral, a gente tem muita essa dificuldade, que a pessoa está ali, você vê que ela está no desespero, na tristeza, num grande sofrimento psíquico, mas ele quer sempre dizer que ele é forte. Porque se ele disser que ele é frágil, para ele parece que é fraqueza. E a fraqueza vem como se fosse uma incompetência, né? Eu não sou capaz de lidar com aquilo, então eu sou inferior às outras pessoas por causa disso. E isso traz um sofrimento muito grande mesmo. Mas você percebe, Viviane, assim, porque nem sempre é fácil para algumas pessoas assumir que precisa. Você, como profissional da área disso, ainda percebe que tem alguma resistência em procurar a psicoterapia? Sim, infelizmente hoje em dia a gente ainda vê que existe uma grande resistência com relação à psicoterapia, à psiquiatria, né? Muito em função também do tabu de as pessoas às vezes associarem um transtorno mental àquela pessoa louca, aquelas ideias que a gente tinha antigamente, né? Que hoje em dia, principalmente depois da pandemia, quando a gente precisou entender melhor a importância da saúde mental na vida da gente para uma qualidade de vida de maneira geral, né, essas questões começam a ficar mais claras, as pessoas começam a falar mais sobre isso, a buscar mais o acompanhamento, mas ainda assim tem muito tabu. E tem algum assim, um sinal de alerta? Porque nós nos cobramos pessoalmente, o trabalho nos cobra, alguns mais, outros menos, a nossa vida profissional nos cobra, e ao longo dessa nossa convivência, naturalmente tem dias que você se sente um pouco mais cobrado, ou de repente algumas atividades que você não conseguiu executar, alguma relação com o familiar que não ficou totalmente resolvido. Como diferenciar, eu fiz esse comentário para pensar assim, como que a gente pode diferenciar o que é uma angústia, uma preocupação normal do meu dia a dia e uma situação que de fato eu preciso pensar assim, não, poxa, não está normal, eu preciso buscar ajuda. Existe alguma linha mais ou menos clara para isso? Existe, mas você precisa se conhecer primeiro, né? Para entender quando é que você está chegando no limite ou quando você está ultrapassando esse limite, né? Uhum. Uma dica, né, se eu pudesse dar, é a pessoa começar a perceber o quanto aquilo está causando prejuízo na rotina dela. Né? Se aquela ansiedade, se aquele pensamento, se aquela dificuldade me atrapalha nas outras funções que eu preciso exercer, se está tudo muito confuso, desorganizado, minha rotina saiu todo do que era programado, né? Eu estou tendo, por exemplo, momentos de choro, emoções que têm muita labilidade, uma hora eu estou muito bem, outra hora eu não estou. Então, esses são sinais bastante claros, né, inclusive, de que você não está conseguindo lidar com aquilo que está acontecendo e aí, de fato, precisa da ajuda de alguém. Pessoalmente, dentro do meu consultório, eu costumo sugerir
Aliás, assim, no meu curso de medicina eu tive a oportunidade de ter uma disciplina de psicologia hospitalar e ter um contato com alguns profissionais como vocês também, para que o médico também pudesse identificar algumas situações dessas. Mas na forma prática, como é que eu encaminho? Como é que acontece? E eu queria sugestão para isso, o que é que eu posso melhorar dessa forma. Eu comento assim, poxa, se isso de alguma forma está atrapalhando a sua vida pessoal, sua vida familiar, o seu trabalho, talvez você precise buscar uma ajuda e você precisa procurar a doutora Viviane ou qualquer outro colega nosso. Além dessa minha sugestão que eu faço para eles, tem algum outro sinal de alerta durante a consulta que eu consiga ver e identificar e poder encaminhar eles, talvez até de uma forma mais precoce do que o que a gente encaminha. Já que muitas vezes o paciente não está com vocês, o paciente está com a gente e eu preciso encaminhar. Tem situações que você identifica para isso ou não? Eu acho que você já é bem sensível, na verdade, com relação a isso, né? A perceber esses sinais. Mas às vezes é uma crise de choro que o paciente vai ter, às vezes tem até no próprio consultório, ou uma pressão que realmente fica muito elevada, né? E você vê que não é uma questão orgânica, né? É uma outra situação que está elevando ou baixando aquela pressão, entendeu? Situações de sintomas, de maneira geral, que pela clínica ou pelos exames não indicam nenhuma condição clínica para isso. Não indica. Eu costumo falar, Viviane, até já falei aqui no programa também, e falo nas nossas rodas de conversa, que às vezes o paciente vem para fazer um check-up, uma avaliação do coração, e a gente percebe nos primeiros 30 segundos o jeito, eu não sei se isso é exagero ou não, mas o jeito que o paciente olha para você, o jeito que ele fala, você entende que aquela consulta, ela não... Pode até ter alguma doença do coração, e se tiver a gente vai identificar. Mas naquele momento a gente já leva a conversa mais para um lado ali de saber como é que está o bem-estar e tudo. Então nessas situações, às vezes, a gente consegue identificar e trabalhar. Mas eu queria continuar essa entrevista com você perguntando o seguinte. Situações de extrema dificuldade de lidar. Por exemplo, uma descoberta de uma doença grave, uma perda importante, enfim, situações mais extremas. Existe alguma técnica, alguma forma que as pessoas podem utilizar no dia a dia, além daquelas sessões que já tem com você? Tem alguma coisa que ela possa fazer em casa, no dia a dia dela, para ajudar a passar pela situação? A gente tem, assim, por exemplo, em momentos de grande estresse ou de grande ansiedade, em que, por exemplo, a respiração já fica, né, mais ofegante, você tende a ficar em sinal de alerta. Então, tem exercícios respiratórios que vão ajudar pessoas a se centrar na respiração, né, e assim diminuir todo esse ruído que tem por fora e tentar acalmar até a frequência cardíaca só pelas manobras de respiração, né? Você poder também sempre entender que você pode pedir ajuda, né? Que as situações difíceis, elas vão aparecer para todo mundo. Se a gente divide essa dificuldade com alguém, compartilha essa dificuldade com uma pessoa que é da sua confiança, com quem você de fato pode falar, né, do que está causando a angústia, da dificuldade, isso também já ameniza aquela situação que se você guardar sozinho vai ser bem mais difícil, né? E aí existem várias técnicas, assim, tem também a escrita terapêutica que a gente chama, estou num momento muito confuso, então eu vou procurar sentar um minutinho num lugar silencioso e vou tentar escrever sobre o que eu estou sentindo. Ali eu vou conseguir entender melhor quais são os sentimentos que estão aparecendo, quais são as emoções e organizar melhor diante daquilo que foi eu mesmo que escrevi sobre o que eu estou vivenciando. Existe alguma possibilidade de momento de angústia, ou muitas vezes as redes sociais, e o impacto que a percepção da vida do outro tem para outras pessoas, isso pode impactar positivamente ou negativamente no ser humano? Com certeza. E o que a gente vê é que tem impactado muito negativamente, né? Nesse sentido de que eu quero me comparar com a vida do outro quando eu não faço a menor ideia de como de fato aquele outro é. Que recursos ele tem para estar mostrando aquilo, porque na internet, nas redes sociais, a gente não vai mostrar o lado ruim. O que está lá é a viagem, é a casa nova, é o carro novo, né, o relacionamento que está dando certo. Só a parte boa. Só a parte boa. Se você abrir a porta da casa da pessoa, talvez seja completamente diferente daquilo que você está vendo. Mas ela está mostrando aquilo e se você compra aquilo como se fosse uma verdade, né, acaba de fato fazendo com que você se cobre para também ter aquela sensação de que a pessoa está feliz, está realizada, está com muito dinheiro no bolso, está com tudo certinho, como na verdade, na vida real, a gente sabe que não é bem assim. Todos nós vamos passar por momentos de dificuldade. Viviane,
se você pudesse deixar, eu por mim também, mais uma vez aqui, lhe agradecer a sua presença. A gente sabe o quanto que uma palavra de uma profissional como você pode amenizar quem está em casa, mas eu queria que você pudesse, então, deixar como uma mensagem final. Para quem nos assiste, para quem acha que está passando pela pior fase do mundo, que é um problema que não se resolve, que essa tempestade não vai passar, deixa uma mensagem para essas pessoas, como que ela pode enfrentar e passar esse dia a dia. Então, tem uma frase de um psiquiatra, né, psicoterapeuta, que foi muito importante para a psicologia, que ele fala alguma coisa parecido com, assim, nós não somos o resultado do que acontece com a gente, né? Nós somos o resultado do que fazemos com o que acontece com a gente. Então, ele traz para a gente essa ideia de que, independente das situações difíceis que vão acontecer, principalmente na vida adulta, né? E na vida adulta ninguém vai responder ou resolver por nós, somos nós mesmos que vamos ter que agir, né? É importante que a gente pegue a responsabilidade da vida para nós mesmos, né? Eu não posso terceirizar o que só eu posso fazer. Eu não posso pedir que alguém faça o meu autocuidado. O autocuidado é eu comigo, né? É eu me conhecendo melhor, eu entendendo quais são as minhas crenças, meus valores, o que é meu limite, o que eu suporto, o que eu não vou suportar, que se eu ultrapassar eu vou adoecer, ou eu vou me colocar em situações de adoecimento. Então, o autoconhecimento para o desenvolvimento emocional, mental, psicológico, ele é extremamente importante. Às vezes a gente consegue ir fazendo esse processo de evolução ao longo mesmo do período de desenvolvimento. E às vezes a gente não consegue por uma série de fatores, né? Então, quando eu não estou conseguindo, exercer todas as minhas capacidades, ou conseguir manejar as situações de dificuldade, ou quando eu, diante de uma situação, eu travo ao invés de conseguir entender quais são as possibilidades e superar e crescer, é importante que a gente possa procurar a ajuda de um profissional e entender que ninguém nasce sabendo tudo, né? A gente às vezes tem essa exigência. Não, eu não posso demonstrar fraqueza, não posso dizer que eu não sei disso, que eu não aprendi isso, porque então eu vou estar num nível inferior. A gente precisa ter humildade e reconhecer quando precisa aprender e buscar as formas para aprender e aí sim se desenvolver e chegar no patamar que a gente quer chegar, né? Que é sempre estar melhorando e crescendo ao longo da vida. Perfeito, Viviane. É isso, gente. Não tem fórmula mágica, não tem situação que você vai se sentir confortável em todos os momentos. E se alguma fase da sua vida não está da forma que você se programou, da forma que você se organizou, acha que poderia ter sido diferente, entenda mais uma vez o nosso interesse de conversar aqui com a doutora Viviane, foi passar que esses momentos precisam ser identificados e tratados, e hoje a psicologia tem muito a oferecer para que você possa ter uma vida melhor, não só física, que isso de fato você tem que buscar todo dia também, mas principalmente sua saúde mental. Doutora Viviane, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenha o Vida Mais aqui como uma extensão do seu consultório também, porque sempre você vai ser bem-vinda para a gente falar desses temas que são tão sensíveis. Obrigado. Eu que agradeço. E esses temas a gente poderia passar muito tempo aqui conversando com eles, porque eles realmente rendem muita conversa, né? Mas eu vou estar sempre à disposição também. Ninguém disse que escolher o futuro seria fácil. Às vezes eu me pego pensando, e se eu errar? E se eu não for boa o bastante? Mas aí eu lembro que é nas escolhas que as grandes jornadas começam. Que aprender é mais do que decorar, é viver, experimentar, criar. No Uni7, eu encontrei o lugar certo para isso. Um lugar que une tradição, tecnologia e gente que acredita no meu futuro. Hoje eu sei o que quero ser. E o primeiro passo começa aqui. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação.
Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas que queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta, quase 8 da manhã, mas a gente ainda tem um pouquinho mais de vida mais aqui. Essa que é a sua dose semanal de informação e de cuidado. Lembra você, homem, que quer se vestir bem, que quer se vestir elegante, não só para os melhores eventos festivos, mas para o seu dia a dia, para trabalhar, para os momentos de família. O seu lugar é aqui na Aramis. E aqui em Teresina nós temos duas opções para você. A Aramis da Avenida Homero Castelo Branco e a Aramis do Shopping Rio Poti. Porque lá você encontra as melhores roupas, os melhores looks. Eu uso a Aramis no meu dia a dia e é uma honra poder fazer o Vida Mais aqui com a Aramis. Conheça, seja atendido lá pelo Lucas e com certeza você terá excelentes opções. Estamos quase chegando ao nosso Vida Mais de hoje, mas eu relembro a você o nosso canal oficial aqui, @joserlano_souza, lá no Instagram, para você acompanhar, para você seguir e ter todas as informações de prevenção do dia a dia, mas também de tudo que rola aqui dentro do Vida Mais. Aqui eu coloco agora o YouTube oficial também do nosso programa, onde você pode ter acesso a esse episódio daqui a pouquinho, a partir das 8 da manhã, vai estar tudo lá dentro do YouTube. E tudo que aconteceu nos nossos programas de 2025 estão todos lá dentro do canal e você pode seguir e conferir lá. Estamos chegando a mais um programa, finalizando aqui dentro do nosso Vida Mais. Esse programa muito especial, que é o nosso último de 2025. E sabe, que na nossa vida nós temos momentos que seria ótimo se a nossa vida tivesse só os melhores momentos, os mais felizes possíveis. Mas a gente sabe que no dia a dia é uma luta, de fato, diária. Para que a gente possa manter o nosso equilíbrio emocional, para que a gente possa passar pelas dificuldades profissionais, pessoais, familiares, financeiras, de saúde, enfim. É muita coisa que no dia a dia pode nos tirar do trilho. Mas que a gente possa ter sempre a nossa mente tranquila, que a gente possa ter a nossa espiritualidade, nesse domingo especial aqui de último de 2025, que a gente possa ter um momento de espiritualidade, de gratidão, que você possa aproveitar a sua família, que aproveite esse momento para refletir tudo que a gente tem falado aqui dentro do Vida Mais, e que você possa entrar o ano de 2026 com muito mais bênçãos, com muito mais felicidades, porque eu sou extremamente feliz, extremamente realizado por mais esse projeto de 2025, por a gente estar finalizando hoje aqui esse último programa Vida Mais aqui dentro da Band Piauí, mas também muito mais realizado e com a sensação de que muitas coisas melhores virão em 2026. É com esse sentimento que eu encerro esse programa, que eu encerro esse ano aqui com você, desejando paz, saúde, felicidades e que tenha um ano 2026 do jeito que você sempre sonhou, ao lado das pessoas que você ama, com tudo de bom que você merece. Um grande abraço, porque o nosso próximo domingo já é 2026 e a gente segue por aqui, juntinhos, aqui na Band, todo domingo, de 7 às 8. Um beijo grande para você, para a família, fiquem com Deus e até lá.
Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Aramis, Shopping Rio Poti, Piso L2 e Avenida Homero Castelo Branco. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.